Vou só apresentar a discussão rapidamente. O Claudemir não acredita na ressurreição da carne e os petristas não conseguem encaixar uma ressurreição da carne em 70 depois de Cristo, quando eles falam que Jesus voltou. E isso é um maior problema, porque eles fazem deles completamente heterodoxos, né? Porque a ortodoxia cristã sempre defendeu a ressurreição da carne. Agora, se a ressurreição da carne não existe, eu vou começar com uma pergunta simples aqui, né? Vamos ler o texto. Mateus 22, 23 a 30. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele. E suscitará descendência ao seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma forma, o segundo, e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição não se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus do céu. Então eu pergunto, qual é essa ressurreição que os saduceus não criam, mas Jesus sim? É uma ressurreição espiritual que aconteceu em 70, alguma coisa assim? Ou é a ressurreição da carne mesmo no fim dos tempos? Essa é a pergunta, pode responder já. Ele está mutado. Estou mutado. Beleza, voltou, né? O texto que você está lendo aí, Saduceu não cria em ressurreição nenhuma, né? Para começar. Eles não criam ressurreição. Então, eu não entendi. Perdão, Claudemir. Perdão, é que eu estava falando, mas meu som estava mutado. Você vai querer apresentar algum slide ou você já vai respondendo normalmente, só no Google mesmo? Vai ser conversando, que ele está puxando a conversa, eu vou respondendo, né? Tá, então vou rodar seu tempo. Ele me perguntou se essa ressurreição... Repete a pergunta, por favor, pessoal. Se a ressurreição que está aí no texto é uma ressurreição física, literal, do fim dos tempos, ou se é uma ressurreição espiritual, que aconteceu em 70, qual que seria o significado? Primeiro aí que o texto está falando de Saduceu, e Saduceu nem em ressurreição acreditava, né? Mas é explicado aí um tipo de ressurreição, numa ressurreição futura. Essa ressurreição é a ressurreição do último dia, para mim. Sim, e o que é a ressurreição do último dia para você e quando acontece esse último dia? O último dia do Aion, que é aquela conjuntura que a gente vinha falando, o último dia do mundo, que não é o fim do mundo, etc., ela ocorreu no final da guerra judaico-romana, lá para o ano 70 em diante. Certo. E qual morto que foi ressuscitado no ano 70? Todos que tinham morrido até o ano 70. E que creram em Cristo Jesus e os mártires do passado, todos esses... Essa ressurreição é da carne, é do quê, então? Que do Espírito. É do Espírito. Defina a ressurreição do Espírito. Define, beleza. Primeiro, por você estar falando em definição do Espírito, eu queria mostrar para as pessoas que existem 2 tipos de ressurreição, tá? É porque a gente estava debatendo no Apocalipse, não chegamos lá, mas tem 2 tipos de ressurreição. O Apocalipse fala da primeira e da segunda ressurreição. Temos a primeira morte e a segunda morte. As pessoas, para ressuscitarem nessa segunda ressurreição, de fato, elas precisam morrer. Não existe ressurreição se a pessoa não morre, Lucas Manzoni. Então, o que é a ressurreição primeira? Essa ressurreição primeira, a primeira ressurreição, a qual o Apocalipse se refere, para mim, para a maioria dos preteristas, acho que o preterismo aqui é unânime, essa ressurreição primeira é uma ressurreição que faz uma metáfora com o novo nascimento em Cristo, né? O novo nascimento em Cristo. Então, tem até alguns textos aqui para apoiar essa visão, tá? Deixa eu puxar aqui, não vou precisar... Está no slide, mas eu não vou compartilhar, não. Acho que eu vou abrir aqui e vou ler aqui. Acho que está aparecendo... A câmera está me filmando, né? Eu não estou vendo vocês nesse momento, mas eu vou ler meus slides aqui. Não sei se eu compartilho. Quer que eu mostre os slides? Eu pausei aqui o tempo enquanto a gente resolve. Eu pausei o tempo. Eu mostro os slides aqui, né? É esse mesmo slide aí. Pode jogar na tela aí. Tá, só um instante. Só vou ter que ir lá pro... Mexe aí. Isso, tá mexendo. Quando quiser... eu tô vendo aqui. Deixa eu só aumentar minha tela. Deixa eu aumentar minha tela aqui um momento.
Aqui dá para ver inteiro, Claudemir. Mas para mim aqui, para mim ter um... ok, tá bom. Porque eu estou usando o monitor do notebook mesmo. Então, a gente vê essa primeira ressurreição como uma metáfora para a nova vida em Cristo, certo? E sua aliança, quanto como uma referência à esperança final dessa última ressurreição. Então, só quem tem esse novo nascimento, só quem nasce, quem tem nova vida em Cristo, e para mim essa é a metáfora da primeira ressurreição, é que pode ter essa esperança da ressurreição final e pode participar dela, conforme Romanos capítulo 6, 2 Coríntios 3,18, 1 Coríntios 2,12 ao 13, o 1 Coríntios 3:1 e Efésios também. Todos vão falar aí da questão do novo nascimento, da esperança futura, de ser nova criatura em Cristo. Então, a primeira ressurreição é essa novidade, porque estávamos mortos, declinados, a natureza adâmica, o Adão, né, o primeiro homem, o primeiro Adão, nós tínhamos essa natureza, e essa natureza nos inclinava para a morte, o salário do pecado é a morte. Então, quando Cristo vem nos redimir, nos dá a redenção dos pecados, essa é a primeira ressurreição. Passamos a ter uma novidade de vida. De forma metafórica, é a nova vida em Cristo, a primeira ressurreição. A segunda ressurreição, ela só ocorre se a pessoa morrer. Então, todas as pessoas que morreram, desde do Gênesis até o último momento da revelação, que é Apocalipse, essas pessoas tiveram a sua ressurreição no último dia. A expectativa da ressurreição do último dia para o judeu era exatamente o dia final, uma consumação escatológica, não o fim do mundo. Posso fazer só um parênteses rápido aqui? Pode. Só um parênteses rápido, uma pergunta. E uma pessoa que nasceu hoje, né, que não nasceu na nossa época, ela morre, ela vai ressuscitar em 70 também? Por que ressuscitaria em 70? Não, eu estou perguntando. Se a ressurreição acontece em 70, então não existe ressurreição para quem vive hoje, é isso? E quem disse que ela está restrita a 70? Eu disse aqui? Eu estou perguntando, quero saber qual que é a sua visão. Eu estou dizendo que a ressurreição do último dia para o contexto judaico, estou toda hora frisando, para o contexto judaico, era exatamente ali no último dia escatológico. Você concorda comigo que eu sei que isso aqui é ponto facultativo, você concorda que a ressurreição ela está atrelada à vinda do Senhor, não está? Sim. Ao arrebatamento? Sim. Então, quando ocorre o arrebatamento, para a tua visão, não na minha, não existe, para mim não existe arrebatamento. Então, na tua visão, quando ocorre o arrebatamento, que é a vinda do Senhor, aí a vinda do Senhor existe para mim. Na vinda do Senhor, para mim, ocorre em 70, então tem que ocorrer a ressurreição ali. A ressurreição ali são dos mártires, das pessoas que viveram de 70 para trás. Só que de 70, Banzoli, em diante, todos os que estão vivos e que morrerem em Cristo ressuscitam de forma automática. Não tem mais a prisão do Hades, não tem nada de ficar esperando a ressurreição. Ela já aconteceu ali no último dia para os judeus. Ela morre e um segundo depois, ressuscita, é isso? Perfeito, vai para o juízo, pro trono Ué, mas o juízo do grande trono branco já aconteceu, você falou isso? Não, mas aí é individual, é para cada um. Entendi. Tá, continua aí, depois eu comento. Continua esse slide. Tá certo, então vamos lá. Então, estava explicando, esse interrompido pelo Banzoli, que a primeira ressurreição ela é mais simbólica, tá? Ele, talvez, não sei se ele vai discordar mais na frente, mas essa segunda ressurreição ela vai se dar de forma espiritual, tá? Não física. Quem quiser debater ressurreição física, biológica, acho que deveria convidar o biólogo Henrique. Ele entende de biologia. Porque a ressurreição da Bíblia, que eu conheço, que eu leio, é uma ressurreição espiritual, tá? Jesus também colocou este evento da ressurreição no tempo presente. Ele falava para as pessoas, né, como que já ressuscitado. A gente vai ver algo interessante quando chegar lá em João, ele trata muito bem sobre isso. O Evangelho de João e o Apocalipse, eles se complementam muito bem. Então, ele fala dessa questão já como algo presente da época já de Jesus, que eram as pessoas que nasciam de novo em Cristo Jesus, aplicando aos nascidos de novo e aos membros da nova aliança, implicando que a salvação e a condenação. Essa palavra aliança veio bem a calhar porque o Banzoli não entende que o último dia é o último dia da aliança. Para nós preteristas, esse último dia é o último dia dessa aliança, do pacto, que era o pacto mosaico, que caiu, que acabou.
a partir de 70 e diante, nós estamos numa nova aliança, novos céus e nova terra. O que vale são as palavras, os ditos de Jesus. E Jesus disse, aquele que morrer, mesmo que esteja morto, viverá, quem crê nele. Então, mesmo nós morrendo após 70, crendo em Jesus Cristo, teremos vida, ressuscitaremos. Ele é a ressurreição. Responde mais uma aqui, aí depois eu vou comentar as suas respostas. Alguém que morreu, viveu antes de 70 depois de Cristo, morreu antes de 70. Enquanto ele estava vivo, ele já era nova criatura ou não? Se era cristão? Se ele era nova ou ele só se torna nova criatura quando ressuscita em 70? Não, a nova criatura é exatamente quando você está em Cristo Jesus. Foi o que Paulo disse, se você está em Cristo Jesus, nova criatura é. Então se ele já era... Para que serve a ressurreição em 70, então? Qual das ressurreições? Qualquer uma. A primeira para você se encontrar, ter um comunhão com Cristo, conhecer Jesus. Paulo não conhecia Jesus, então. Paulo não conhecia porque ele morreu antes de 70. Ele não nasceu de novo, o Banzoli? Então, você falou que acontece em 70. Isso que eu estou perguntando. Quero saber qual a importância dessa ressurreição em 70. E o que tem a ver Paulo morrer antes de 70? Não, eu estou querendo saber isso. Porque você falou que existe uma ressurreição que acontece em 70, certo? Deixa eu ver aqui. Qual a importância dela? Vou até adiantar o slide aqui, peraí. Explica pra gente, qual que é a importância dessa ressurreição de 70? A importância da ressurreição de 70? Sim. Para que ela serve? Para quem? Para o crente. Que crente? Ai, meu Deus do céu. A sua pergunta, ela não faz sentido. Vamos supor, tem uma pessoa que está viva lá em 65 depois de Cristo. Aí passa 5 anos, chegou em 70. O que mudou na vida dela antes e depois de 70 para falar, nossa, essa ressurreição aí em 70 foi realmente imprescindível para ela? Você nunca leu em Apocalipse que as almas estão no altar, clamando pela vingança? A vingança é a vida. Uma pessoa viva, uma pessoa que está viva. Não acontece nada com ela, não muda nada, então. Não muda nada? As vidas das pessoas não mudaram depois que elas conheceram Cristo? Não, eu estou falando depois de 70, não depois de conhecer Cristo. O que tem depois de 70? É igual a nós. A tua vida não muda nada. Tu quer aplicar o que aconteceu em 70 para nós? Não era para nós, mas olha. Aí é que tá. Eu não sei se você está fugindo da pergunta de propósito. Não, eu não estou fugindo. Eu estou lhe dizendo. A pergunta que você está me fazendo... Não, eu quero saber qual a diferença prática. Ela não era para nós. Qual a diferença prática que aconteceu na vida de alguém antes e depois de 70 com essa tal ressurreição que você está falando que aconteceu? Não. A única diferença que tem, textualmente, é que as pessoas que morreram antes de 70, elas não foram direto para a questão do paraíso, ou ao encontro do Senhor, ou ressuscitaram de imediato. Elas não ressuscitaram de imediato, é a única diferença. As pessoas que morreram antes de 70, elas não ressuscitaram de imediato. Elas esperaram, e Apocalipse relata que elas estavam no altar de Deus, clamando para que Deus vingasse, para que aquela tribulação antes de acabar... Não, stop. Ela já estava no céu clamando debaixo do altar antes de 70 ou depois? É o Apocalipse que está mostrando. Tá, então ela já estava no céu antes de 70, e mesmo assim, você está falando que ela não estaria no céu se não fosse para essa ressurreição de 70, é isso? Você está dizendo também que no arrebatamento as pessoas vão morrer e ressuscitar? Não, você está mudando. É o mesmo tema. Você diz que as pessoas vão morrer e depois vão ressuscitar. Sim. Não é a mesma lógica, não? Não, porque elas não estão no céu antes disso. Você Então, está falando que elas já estão no céu antes da ressurreição, é isso que você falou. Eu disse do altar. Então, mas o altar fica na onde? visão. Era literal o céu ali? Era o céu mesmo? Não, era a visão? Não, para mim não, para você é. Hã? Para você não, para mim é uma visão. Se não é literal para você, por que você citou esse texto? Qual texto? Do altar? Isso. Elas estão clamando pela vingança para que ocorra a ressurreição. Ela está clamando literalmente ou não? Ela está ali ou não? Não, você falou que era figurado, agora você está voltando a citar esse versículo. Elas estão literalmente ou não? Ou estavam ou não? Clamando debaixo do altar? O sangue clama literalmente de Abel? Não. Então por que você citou esse versículo? Então por que você citou esse versículo se é alegórico? Não é literal. Então, se não é literal, por que citou? Não entendi. Se não é literal, por que citou? Não estou entendendo agora. Ajuda no seu argumento. Está devagar. Oi? O que ajuda? Você fez uma pergunta sobre a questão de como era a vida. As pessoas não ressuscitam. As pessoas não ressuscitaram até 70. Só em 70 elas ressuscitam.
É só a diferença. Eu só citei para mostrar que elas não ressuscitaram, elas não estavam já, não, ali não é o céu. O céu literal, não. Continua os seus slides aí, depois eu falo. Vai, continue. É porque você estava falando aí que Paulo, ele esperava estar vivo naquela época, mas morreu antes, né? Algumas pessoas acusam, até usam isso aí para tentar descredibilizar a questão da ressurreição 70. E a tradição, Paulo teria sido decapitado no reinado de Nero antes do ano 70. A isso se pode responder com o próprio Paulo em a primeira Tessalonicenses 4, que aí ficou a palavra você, mas é Tessalonicenses 4,17. Fala que o tempo da segunda vinda, em termos, nós, o que estamos vivos, que somos deixados, né, conforme aí a Bíblia King James. Nós que estamos vivos, nós que somos deixados na NVI, isto é, em linguagem condicional, algo bem como, se sobrevivermos até então. Então, Paulo, quando fala que se inclui na esperança da ressurreição, ele realmente acreditava que estaria vivo, mas ele condiciona ali, se ele não estivesse vivo, morresse antes, como ele entrega a sua vida e diz, desde agora estou esperando a coroa da justiça, lá em Timóteo, capítulo 4, verso 8, ele está colocando aqui que era apenas ele entraria no rol das pessoas que morreram e estaria na ressurreição em 70. É simples a minha visão, eu não sei onde você quer explicar. Eu posso responder? Você tem mais slide ainda? Não, você pode falar. Esse tema aqui eu quero que você conduza mesmo. Pode conduzir. Eu vou compartilhar a tela de novo, então. Você pode colocar, Wesley? Tira aí o meu, Wesley. Pronto? Me avisa quando tiver. Sim, tá pode. Certo. Eu perguntei, ele fez toda essa salada de frutas aí para responder sobre os saduceus. Mas os saduceus, a própria Bíblia diz que eles não acreditavam em ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus acreditavam em todas essas coisas. Ou seja, eles não estavam questionando nada sobre a ressurreição espiritual de 70, eles estavam questionando sobre aquilo que eles não acreditavam. O que eles não acreditavam? Numa ressurreição física. Se Jesus confrontou eles, o que Jesus acreditava? Numa ressurreição física. Agora, qual texto é mais matador sobre isso? 1 Coríntios 15, 12 e 14, vai dizer o seguinte: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a pregação que vocês têm. Agora, pera lá, que tipo de ressurreição que Jesus ressuscitou? Lembra que ele está falando que a gente vai citar assim como Cristo ressuscitou. Agora, Jesus ressuscitou. Eu vou até abrir um parênteses. Responde só com sim ou não, Claudemir. Jesus ressuscitou fisicamente ou só espiritualmente? Rapaz, não posso responder essa só com sim ou não. Tá, tudo bem. Vamos continuar aqui, então. Ele não consegue responder com sim ou não, mas tudo bem. Eu posso responder com base bíblica? Sim, porque todos os bíblicos vão mostrar isso. Agora, se a ressurreição de Jesus é física, e essa é a ortodoxia cristã dele sempre, é o que a Bíblia mostra, então, inclusive ele come com eles, mas então, obviamente, a nossa ressurreição também tem que ser física. E ele fala que não acredita na ressurreição física, ele acredita apenas numa ressurreição do espírito, seja lá o que isso signifique. 1 Coríntios 15, 18 a 19. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Então, se não fosse pela ressurreição, nem sequer existiria vida apóstolo. O que isso tem a ver com a destruição de Jerusalém? Eu não vejo nenhuma associação. Versos 22 e 24. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão verificados, mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Então aqui a morte é literal, então a ressurreição também tem que ser literal. Mais uma vez, a nossa ressurreição é comparada com a ressurreição de Jesus, que foi literal e foi física. Se não é ressurreição, que foram aqueles... Eu não vou ler esse texto inteiro, você vai tomar muito do meu tempo, né? Mas basicamente Paulo está falando que a ressurreição seria... A vida cristã seria inútil se não fosse pela ressurreição, basicamente. Ele diz, se os mortos não ressuscitam, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, não faz nem sentido ficar vivendo para Deus se não existe ressurreição. O que Paulo deveria ter dito aqui é, se Jerusalém não for destruída, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, já que a vida de Jesus 70 diz respeito justamente à destruição em Jerusalém. Aqui é um texto que vai falar mais claramente sobre isso. 1 Coríntios 15, 51 e 54. Eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de corruptibilidade e o que é mortal de imortalidade,
então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Então aqui tem vários problemas que você tem. Primeiro, claramente aqui está falando de uma ressurreição da carne, do corpo físico, que ele diz, aquilo que é corruptível. O que é corruptível? O corpo vai se revestir de incorruptibilidade. Ele diz, o corpo não vai mais existir. Não, ele diz que o corpo vai se revestir de incorruptibilidade, ou seja, a gente vai ganhar um corpo físico, evidentemente, incorruptível. É isso que vai acontecer na ressurreição, é essa ressurreição. Mas, fala. Esse corpo tem sangue, tem célula, tem tudo isso? Como é? Sim, corpo é corpo, sim. Mas é incorruptível. É igual às mesmas características do corpo atual, só que sem corrupção. Agora eu posso fazer perguntas? Eu estava terminando a apresentação, não sei se... Pois termine. Tá, só para o meu tempo, então, para eu continuar compartilhando. Compartilha aí. Avisa quando já tiver compartilhado a tela. Sim, está compartilhado. Certo. Então, aqui, esse texto aqui é muito interessante, porque, primeiro, ele vai mostrar que a ressurreição do corpo é física. Segundo, a morte só é destruída através da ressurreição. Então, na visão que o Claudemir defende, que nós já ressuscitamos automaticamente, porque a gente já viveu depois de 70, então a gente já seria imortal e já seria incorruptível. Esse texto aqui é muito interessante. João 11, 21, 24. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Qual ressurreição era essa que Marta esperava? Óbvio que era uma ressurreição física no fim dos tempos, não tinha nada a ver, ela nem esperava, nem sabia de uma ressurreição espiritual em 70, não era isso que ela esperava. Eu vou passar alguns slides aqui, só para não tomar muito tempo do Claudemir. Deixa eu ver. Tá, depois a gente pode ler todos esses textos depois, mas agora vamos ler aqui um dos textos que falam mais a respeito da carne específica. Deu um probleminha aqui, desculpe, rapidinho. Oi? Deu um probleminha no cronômetro, pessoal. Tá bom. Só um instante. Eu vou só ver quanto que tinha. Eu vou voltar aqui no... Tudo bem. Só um instante. Mas vai ajeitando o slide. É esse mesmo, né? Sim, eu vou esperar então voltar o tempo, aí eu continuo. Tá. Você tinha 12 minutos e... Isso, 12 minutos você tinha. Sim. Banzoli, qual é a ressurreição de Marta? Eu acho melhor esperar o tempo voltar, depois eu respondo, né, Claudemir? Isso, eu só vou ajustar aqui. Tu já leu lá, só a parte que tu já leu, que eu não vi direito, que tava cortando. Qual? Ficou picotando. Eu não entendi. Você está falando do outro tu slide? Leu aí alguma coisa sobre Marta lá, a ressurreição do último dia. Tá, isso aqui, esse slide aqui. Qual é o teu comentário sobre isso aí? O que Marta queria dizer é que Lázaro ressuscitaria na ressurreição espiritual de 70 depois de Cristo, quando os romanos invadiriam Jerusalém. Sim, entendi. Tá, agora só voltando aqui. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Então aqui fala quem é que vai ressuscitar. O que está no túmulo. O que está no túmulo é o quê? O corpo. Então o corpo ressuscita. Romanos. Depois eu vou citar esses versículos. Vamos deixar o Claudemir fazer o contraponto dele, senão vai ficar um monólogo. Eu quero que isso aqui seja um debate, não um monólogo. Então pode falar aí, Claudemir. Claudemir, você quer apresentar algum slide ou não? Ou você vai só falar? Não, vai ser nas perguntas mesmo. Vamos perguntar. Você vai falar, então eu posso tirar a tela de slides, né? Pode, se quiser deixar o slide dele aí, deixa. Eu vou perguntando. Tire. É que ele já tirou. Você quer... Tá, tudo bem. Não. Eu posso colocar o slide de volta, então. Mas... não, é que eu compartilho a tela inteira, né? Daí eu não vou ver o Claudemir. Deixa assim, então. Tá, então sem slides, então, né? Deixa a gente se ver agora, né? Deixa a gente se ver. Depois eu posso sem slide, a gente interage. Beleza. Quando quiser, eu rodo o seu Acho que eu ia fazer uma pergunta. Pode rodar. Eu ia fazer uma pergunta ao Banzoli, era sobre... Ele falou que o corpo aí vai ter sangue, vai ter tudo, e a gente sabe que o sangue e carne não herdam o reino dos céus. Eu não entendi esse corpo com sangue aí. Ele perguntou sobre a questão de Jesus, qual o corpo, né? A maioria dos preteristas diz que Jesus precisou ressuscitar com um corpo físico para que pudesse, assim, provar para as pessoas que ele realmente ressuscitou. Só que, mais uma vez, eu já vou colocar aqui minha posição a respeito.
Eu não vejo bem assim, porque, na verdade, Jesus falou, se não me engano, em João 14, que o mundo não o veria mais. Os apóstolos sim o veriam. Então, e depois os textos que tratam da ressurreição de Jesus, fala que ele foi visto pelos apóstolos, né? Deixa bem enfático que quem via Jesus eram os apóstolos, né? 500 pessoas ali, os apóstolos, tal, um grupo, e ele ficou alguns dias. Mas ele já imaginou assim Jesus aparecendo fisicamente na cidade de Jerusalém, indo ali diante das pessoas que o tinham condenado e tudo? Não deveria ter, Lucas Banzoli, uma convenção em massa, Jesus aparecendo fisicamente, O Claudemir tá o mesmo corpo. Estou travando? Você pode repetir a sua pergunta? Estava travando para mim. Você pode repetir só a sua pergunta, por favor? Eu vou falar. Segura o tempo aí, porque eu já falei. Sim, eu pausei. Lucas, você ouviu até que parte? Eu ouvi ele falando uma coisa sobre Jesus não ter citado em corpo, porque seria impossível acreditar. Vamos lá. Não, vamos lá. Deixa eu falar de novo aqui para você. Sim. Jesus, a maioria dos presbiteristas falam que Jesus teve que ressuscitar em corpo para provar a ressurreição para todos, para que todos vissem. Só que aí o que acontece é que a gente vê que quando Jesus ressuscita, os próprios apóstolos parecem não o reconhecer no primeiro momento. E imagino eu queria fazer, por que Jesus ressuscitaria no mesmo corpo claro, com as mesmas feições, mesmo corpo, só que glorioso, e apareceria em Jerusalém para os seus algozes, para as pessoas que o perseguiram. Você não acha que só esse fato seria o suficiente para salvar todos aqueles lá de Jerusalém? Por que isso não aconteceu? Bom, mas se fosse assim, Jesus poderia hoje em dia, sei lá, descer do céu assim, aparecer de forma onipresente para todo o universo e falar, o quê? Não, hoje não. Eu perguntei no Não, é isso que eu tô falando. Se você está a partir do pressuposto de que Jesus queria basicamente converter todo mundo à força. Basicamente isso. Não, se esse fosse o propósito de Jesus, ele simplesmente desceria do céu, apareceria de forma gloriosa, assim, onipresente, para todo mundo falar, eu sou Deus, me adore. Ele não fez isso. Por que ele ia fazer isso naquela época? Não, você disse que ele ressuscitou no corpo, com sangue, com tudo, e que ele esteve, o texto bíblico diz que ele passou um período na Terra ainda, ali passou mais de mês na Terra. Por que não existe mais relatos desse aparecimento físico palpável de Jesus? A Bíblia não diz que ele apareceu fisicamente para os chefes dos sacerdotes, os fariseus, saduceus, os ímpios. A Bíblia só diz que ele apareceu para os discípulos, para as mulheres, Maria Madalena, outra Maria, etc., e também para os 500 irmãos. E esses acreditaram. Então, não estou entendendo essa pergunta. Beleza, então o texto silencia quanto à questão dessa aparição de Jesus. A Bíblia não diz, a Bíblia não relata todos os lugares para onde Jesus foi ou deixou de ir durante esses 40 dias. Ok, mas me explica por que os apóstolos no caminho de Emaús, por que Maria Madalena não reconheceu Jesus assim que ele ressuscitou? Tem duas explicações básicas para isso. A primeira explicação é de que Jesus não estava fisicamente perceptível que era ele, por causa de todos os hematomas, tudo aquilo que ele sofreu. Basicamente, ele ressuscitou e era difícil de ser reconhecido fisicamente porque não se parecia com a mesma pessoa de antes. Essa é uma das explicações. A explicação que eu acho mais provável é que ele apareceu de outra forma, que tem vários jesuítas que falam que ele apareceu de outra forma, mas essa outra forma que ele apareceu não é uma forma não física. Porque você vê que Tomé, ele consegue tocar no corpo físico de Jesus, que é o corpo físico de carne. Ele, toque em mim, veja que eu não sou um espírito sem corpo. Ele explicitamente diz isso, que ele não era um espírito, que ele era ele mesmo, que era um ser físico. Então, ele inclusive come com eles. Como é que ele vai comer com eles se não era mais um ser físico? Entendeu? Então, mesmo que ele tenha aparecido em outra forma, e é uma capacidade que Deus tem, ele pode aparecer de outra forma, como ele bem entender, isso não significa que ele não fosse ele mesmo. Inclusive, tem outros textos, por exemplo, tem textos de Moisés, que a glória resplandecia sobre o rosto dele, né, que tem no tabernáculo e tudo mais. Isso não é uma coisa exclusiva de Jesus. Tem outros personagens bíblicos onde isso poderia acontecer e eles não deixaram de ser físicos por causa disso. Mas o anjo tem corpo físico? A gente não sabe qual a natureza dos anjos. Corpo físico igual ao nosso, de carne e sangue, não. Agora, eles não são fantasminhas. Porque se fossem fantasminhas, eles nunca iriam poder um anjo batalhar com um demônio no céu, se fosse os dois materiais. Ele ficar lutando para sempre sem nenhuma definição. Agora, isso daí vai estar no outro problema, que você não acredita no demônio, né? Aí vai ser complicado. Mas eu acredito em anjo. Mas eu quero só saber de você. Não é que eu não acredito em demônio, não acredito nesse satanás que pintam na religião. Agora, a minha pergunta, voltando para o tema, já que
os anjos, você não conseguiu definir o corpo, inclusive os anjos se alimentam, né, quando vão visitar Abraão. Não, mas isso porque os anjos se apresentam em forma humana, materializados. Eles não estão aparecendo lá em forma de anjo. Mas eles não têm... Mas se alimentam. A comida não se apresentou em forma de comida, a comida era comida. Sim, porque eles estavam ali materializados em forma humana. Eles não estavam ali na forma de anjo. E por que Jesus não pode ter se materializado nessa hora aí? Ele tinha um corpo espiritual e nessa hora ele materializou. Mas ele quis mostrar que ele estava com o mesmo corpo de antes. Inclusive estava com as marcas ali. Mas que corpo, mas que ressurreição gloriosa, que corpo glorioso, que corpo que se revestiu da incorruptibilidade é esse, que fica com as marcas, com as chagas, fica inchado, fica com as marcas ali, com cicatriz. Que corpo glorioso é esse? Que está revestido, está com uma coisa inglória, cicatrizes, marcas, o corpo inchado. Que corpo glorioso é esse? Essa era uma forma dele mostrar a Tomé que era ele mesmo. Ele não quis aparecer num corpo que estivesse com as chagas já preenchidas, sem nenhum buraco. Então ele quis apresentar dessa forma. Não significa que a ressurreição do corpo não exista. Todos os pais da igreja e todos os cristãos primitivos sempre acreditaram na ressurreição da carne. Qual é o texto que você se baseia para dizer que tem uma ressurreição corpórea? Eu já mostrei vários aqui, eu posso mostrar mais. É o de Coríntios? Também os Coríntios, João 5, 28 e 29, que cita que está no túmulo, 1 Coríntios 51 e 54, vai falar que isso que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, não fala que vai deixar de existir, vai vir só o espírito, não, revestir de corruptibilidade, que é totalmente diferente, é o mesmo corpo, só que tornado incorruptível. Já falei de João 5, 28 e 29, enfim. Vou citar só alguns textos aqui. Eu sei que você não gosta de história e tudo mais, mas vamos ver. Credo apostólico, creio na ressurreição da carne. 1 Clemente 26, 3. Tu ressuscitarás minha carne, que suportou todas essas coisas. Clemente, inclusive, escreveu no primeiro século. Ele era contemporâneo dos apóstolos. Paulo escreveu sobre Clemente, inclusive, numa das cartas. 1 Autólico, Teófilo vai escrever no segundo século. Deus ressuscitará a tua carne imortal, juntamente com a tua alma. Discurso contra os gregos, né? Aqui, se não me engano, é do Tassiano, né? Nem a sua alma, também no segundo século, nem a alma poderia por si mesma jamais se manifestar sem o corpo, e nem a carne ressuscita sem a alma. Atenágoras, ele vai defender a acusação que os cristãos sofriam de canibalismo justamente com a crença na ressurreição da carne. Ele vai dizer, além disso, quem crê na ressurreição quererá oferecer-se como sepultura dos corpos que hão de ressuscitar. Não é possível alguém acreditar que nossos corpos ressuscitarão e ao mesmo tempo os coma, como se não devessem ressuscitar. Pensar que a terra devolverá seus próprios mortos e, ao mesmo tempo, pensar que aqueles que engoliu não reclamarão. Inácio de Antioquia, né, ele vai rejeitar completamente a tese dos pagãos, dos hereges, dos gnósticos, dos docetistas, que negavam que Jesus veio em carne. Ele fala, quanto a mim, creio que mesmo depois da ressurreição, Jesus estava na sua carne. Quando ele veio aos que estavam em torno de Pedro, ele disse, pegai, tocai-me e vede que eu não sou espírito sem corpo. Lucas 24, 39. E imediatamente eles tocaram e ao contato com a sua carne e seu espírito acreditaram. É por isso que eles desprezaram a morte e foram reconhecidos superiores à morte. E depois da ressurreição, comeu e bebeu junto com eles, como um ser de carne, embora espiritualmente unido ao Pai. Isso ele diz aos Hermeniotas, capítulo 13, versos 1 a 3. Ou seja, desde o cristianismo primitivo, ele já acreditava na ressurreição física da carne. Eu pergunto, você acha que todos os pais da igreja, inclusive os do primeiro século, os que conviveram pessoalmente com os apóstolos, os que conviveram com os discípulos de apóstolos, todos eles, unanimemente, iriam distorcer a doutrina verdadeira, iriam se esquecer da doutrina verdadeira tão cedo, e pior, os que estariam com a verdade seriam justamente os hereges, os docetistas, os gnósticos, justamente aqueles mais anticristãos que são condenados nas próprias cartas apostólicas de João e tudo mais. É isso que você acredita? Primeiro, para começar, os gnósticos eles estão exagerando. Eles estão dizendo que Jesus nem existiu fisicamente. Que Jesus não tinha nem corpo. Que dirá ressuscitar um corpo? Se ele nem corpo para os gnósticos ele tinha. A briga de João é porque os gnósticos negam que Jesus veio em carne. Eu não nego. Jesus veio em carne. Eu acredito até no nascimento virginal. Entendeu? Jesus nasce em carne, vem em carne. Agora, você não está conseguindo me explicar, é porque anjos no Antigo Testamento, eles tinham contato com seres humanos, visitavam as casas, se alimentavam, têm um corpo, mas não é um corpo físico, não tem sangue, não tem nada. Jesus ressuscita, os apóstolos não o reconhecem. Você chegou aqui a dizer o absurdo de que na ressurreição Jesus estaria ali talvez com o corpo inchado, com cicatrizes, com hematomas. Eu coloquei marcas... como uma possibilidade, mas eu falei que aqui eu acho mais provável a outra. Não foi o que eu falei. Mas é uma possibilidade que você levantou e é uma possibilidade que é, sim, ó, não tem a mínima possibilidade. Bem, mas se Jesus estava ainda com as marcas, com as cicatrizes, se ele estava com as marcas, por que não podia estar com mais cicatrizes? Por que não? Por que é impossível? Você acabou de dizer
que quando os anjos querem, eles se materializam. Por que Jesus... E na ressurreição, do primeiro texto que você me fez a pergunta, Jesus disse que seremos como os anjos. Então, eu acredito que na ressurreição vamos ter um corpo como o dos Jesus anjos. seria como os anjos. Em que contexto que ele disse isso? Que a gente vai ser que nem os anjos? Na ressurreição. Não. Não vão se dar... Não, o casamento é a união da carne. Posso citar, então? O casamento é uma união da carne. Porque na ressurreição não se casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus do céu. Então, em que sentido que ele diz que serão como os anjos de Deus do céu? No sentido de ser imaterial, de não ter corpo? Não. Mas no sentido de não se casar, porque o anjo de Deus não se casa. É só isso que ele está dizendo. Tá certo. Era só isso. Mas beleza, mas mesmo que seja só isso, não resolve a questão dos apóstolos não reconhecerem, o texto está lá mostrando que eles não reconheceram Jesus de imediato. Mas vamos a própria supor, Maria Madalena não reconhece de imediato. Jesus apareceu em outro corpo. Ele apareceu em outro corpo. O que isso significa que Jesus não veio em carne? Não ressuscitou em carne? Não entendi. Não. Se ele ressuscitasse em carne, a primeira coisa que aconteceria, os apóstolos iriam reconhecê-lo de imediato. Se você está dizendo que ele vem em carne e sangue, e ele teve que explicar que não era um fantasma. Provavelmente é isso que acontece lá no Antigo Testamento. Os anjos se materializam para comer, para se alimentar. Mas eu não vejo essa ressurreição de carnal sendo provada aí cabalmente nos textos de Jesus, porque deixam dúvidas, deixam lacunas que você não conseguiu preencher aqui. Então você se aproveita dessas lacunas, dessas dúvidas. Não, eu não me aproveito. Para dizer que Jesus não ressuscitou fisicamente, então a gente também não vai ressuscitar fisicamente, é isso? Não, eu me baseio dos textos que a gente trabalhou até agora. E você trouxe esses textos aí, eu trouxe à luz... dessas passagens deixam a entender que Jesus não ressuscita com o mesmo corpo. Se for um corpo glorioso, eu acredito que sim. Mas para mim, um corpo glorioso tem que ser, no mínimo, um corpo de um anjo para cima. Um corpo igual ao nosso, não. Aí nós vamos para 1 Coríntios, lá, se eu não me engano, no versículo 40, fala que o corpo é semeado terreno, mas o corpo ressuscitado é celestial. Acho que no versículo 42 fala da questão da corrupção e que ele quando ressurge, é incorruptível. Tá? Mas você... eu expliquei. O corpo realmente tem corruptível. Não entendi que isso refuta o quê? Não, mas você está dizendo que é em sangue. E na parte da Bíblia que diz que nem carne e sangue. Agora, como você gosta de trazer... Posso explicar essa carne e sangue? Posso explicar? Depois dessa outra pergunta que eu vou fazer, porque você gosta de fazer pergunta, tipo lá na ressurreição de 70, eu me lembrei aqui, Elias e Enoque morreram? Não. Estão aonde? Ressuscitarão? No não, céu? Como é que você vai ressuscitar? Como é que você vai ressuscitar alguém que morreu? Agora não podia estar os mortos, os espíritos não podiam estar no céu, mas tem um vivo em carne e sangue lá no céu. Sim, exato, porque a Bíblia ensina que existe uma alma fora do corpo que sobrevive em algum lugar. E pode viver um corpo físico no céu? Sim. É mesmo? Sim. Então... Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2,9. Onde está Cristo? Mas é em Cristo, né? Eu quero ver se é em Elias. Mas ele não pode dar esse poder para outras pessoas. Mas você está dizendo aí quem cria. Aí você está tirando do contexto. Não é esse corpo que a gente está debatendo, não, aí. Tá? Qual, então? Esquece esse versículo aí. Que você citou agora. Vamos nos focar. Elias e Enoque, então, não vão ressuscitar, porque não morreram. Sim. Criou-se um problema, né? Todo mundo que for arrebatado no fim dos tempos também não vai ressuscitar, porque não vai morrer. Então, carne e sangue, tá vendo? Essa ressurreição carnal não dá. Agora eu tô sendo bem sincero com você. Eu posso responder da carne e sangue? Você não deixa eu responder. Pode. Carne e sangue. Vamos ver lá. Versículo 50. Carne e sangue não podem errar no reino de Deus, nem o que é perecível herdar o imperecível. O que a gente tem aqui é uma expressão idiomática semita, que pode passar despercebida, olha, de pessoas leigas e tudo mais, mas que os estudiosos todos reconhecem o significado. Vou trazer aqui uma citação do William Craig, que eu acho que o Claudemir deve conhecer. Ele comenta o seguinte: virtualmente todos os comentaristas reconhecem que a expressão carne e sangue é uma típica expressão idiomática semita, indicando nossa natureza humana fraca. Em outro lugar, Paulo usa a expressão no sentido de criaturas mortais, Efésios 6,12, ou simplesmente pessoas, Gálatas 1,16. Portanto, a segunda metade do verso entra em paralelo com a primeira, nem a corrupção herda a incorrupção. O corpo presente deve ser liberto da sua corruptibilidade, não da sua materialidade, a fim de estar pronto para o domínio de Deus. Quando os escritores bíblicos queriam falar não da nossa natureza humana, mas sim da carne e sangue, literalmente, né, da natureza física em si, eles não usavam a expressão carne e sangue, mas sim carne e ossos, né? A gente vai ver isso em várias outras ocasiões, inclusive o texto que fala da ressurreição de Jesus. Agora, só antes que acabe, para não deixar de citar esse texto,
O último texto que eu vou citar aqui, Atos 17, 18 a 32. Alguns filósofos epicureus e históricos começaram a discutir com Paulo. Paulo estava lá no Aerópago pregando para eles, né? Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram, a esse respeito, nós ouviremos outra vez. Por que os gregos zombaram de Paulo? Se Paulo estava pregando a ressurreição, que ressurreição era essa que eles zombariam? Óbvio que a ressurreição da carne, porque os gregos achavam inadmissível que a carne ressuscitasse. Era isso que os cristãos primitivos tinham que provar a todo custo para eles, nos debates deles, desde os primórdios. Agora, se Paulo estivesse pregando uma ressurreição que o Claudemir prega, só uma ressurreição do espírito, uma ressurreição espiritual, no sentido de que a alma vai para não sei que lugar, lá no outro lugar, isso daí nenhum platônico, nenhum epicureu, estoico, etc., que Paulo discutiu aqui, iria ridicularizar, porque isso é muito compatível com o que eles próprios acreditavam que ia acontecer depois da morte. O que os platônicos acreditavam é muito semelhante ao tipo de ressurreição, entre aspas, que o Claudemir defende. A única razão porque eles zombariam de Paulo por isso é justamente porque o tipo de ressurreição que Paulo pregava era a ressurreição física, que escandalizava os gregos. Se você quiser responder esse texto, fica à vontade. Você está dizendo que Paulo pregava a ressurreição física, mas eu não vejo isso. Não vejo Paulo pregando ressurreição física. Porque quando eu vou para os textos em que Paulo fala explicitamente, abertamente, sobre a ressurreição, principalmente em 1 Coríntios 15, eu vejo o contrário. Só dele dizer que o corpo terreno morre o terreno e vai ressuscitar o celestial, eu acho que para mim já não precisa mais discutir nada. E quando você vê o que é o corpo celestial, na sua opinião? Que pertence ao céu, é um celestial, é algo que pertence ao céu. Se pertence ao céu, é um anjo que das pessoas, aliás, de quem convive no céu. Quem convive no céu, onde a Bíblia relata, Deus, o Espírito Santo do próprio Deus, o próprio Jesus que de lá veio e os anjos. Então, esse corpo Jesus já teve lá. É um corpo glorioso que ele já teve, um corpo como que é o dos anjos, para habitar o céu e os anjos. Sim. O que Paulo chama de corpo celestial é justamente aquilo que ele explica no próprio contexto, quando ele diz que é necessário que esse corpo se torne incorruptível e imortal. Ou seja, o corpo celestial para ele não tem nada a ver com um corpo que não é corpo, ou um corpo que não é físico, ou qualquer coisa assim. Se é que dá para existir um corpo não físico, né? O que ele chama de corpo celestial é simplesmente o mesmo corpo atual, só que transformado em incorruptível e imortal. Ou seja, hoje em dia a gente sofre com doenças, a gente sofre com a velhice, a gente morre. Na ressurreição dos mortos, a gente não vai morrer, a gente não vai sofrer com essas doenças, com esses infortúnios. Você acha que Deus criou Adão e Eva originalmente com ou sem um corpo físico? Se você quiser responder, responde à vontade. Eu acredito que você vai dizer que sim, criou com um corpo físico. Se esse era o propósito original de Deus, por que raios que você pensa que na ressurreição Deus vai simplesmente, quer saber, essa coisa de criar o ser humano com corpo? Dane-se, agora eu vou tirar o corpo dele, vou ficar só o espírito mesmo. Se Deus quisesse isso, ele já teria criado o homem como se fosse um fantasminha camarada, um espírito, um anjo, como você diz, né? Teria criado no céu direto. Deus criou o homem com um corpo físico, porque é essa a ideia, é esse o propósito que ele tem pra gente. Ele não contempla a gente sem um corpo, mas com um corpo. Por isso que Jesus vai chamar, tem um texto lá de Mateus que ele vai chamar de regeneração de todas as coisas, ou seja, a volta ao propósito original. O propósito original era do homem vivendo fisicamente num jardim. O que acontece na Apocalipse 22? Justamente a cidade de Jerusalém celestial descendo dos céus para habitar entre nós, onde a gente vai viver fisicamente com Deus para o resto da vida. É exatamente isso. Mas, Bonzoli, Oi, fala. A morte não entrou ao mundo por causa do pecado, não. Então quer dizer que mesmo que o Adão e Eva não pecassem no paraíso, eles morreriam? Eu não disse isso. Não, mas eu estou perguntando. Não morreria. Enquanto eles permanecessem obedientes a Deus, ele não morreria. Só que eu não sei o que isso tem a ver com o corpo físico. Então o corpo físico que viveria, o que Adão e Eva têm a priori, é um corpo que não morreria. Não morreria se eles não pecassem. Não pode ser esse corpo, então. O que nós temos hoje não é o corpo. Claro que não é. Nós herdamos a natureza de nosso corpo, é um corpo posterior à queda. Sim. Não. Calma. Você está querendo dizer que Adão e Eva não eram físicos e depois que eles caíram, eles se tornaram físicos. É isso que você está dizendo? Não, estou dizendo que a natureza do corpo de Adão, eu não estou entrando nem no detalhe do físico e do não físico. Eu estou entrando na natureza do que Adão e Eva, antes da queda, eu lhe perguntei, eles morreriam? Você disse que se eles obedecerem, não morreriam. Então, a resposta está justamente nisso. Adão e Eva eram incorruptíveis antes da queda, depois da queda tornaram corruptíveis, na ressurreição se tornaram incorruptíveis. Mas em todos esses três estágios, eles permanecem sendo físicos. Sei não. Sei não.
Se era físico ou não, eu sei que o corpo... Como é que ela comeria o fruto se ela não era física? E o fruto é físico? Era a maçã, era a banana? Não disse que é o fruto, mas disse que é o fruto que estava numa árvore. A árvore é física. Mas aí não é metáfora. É físico. Aí já é outro debate. Você tem que provar. Pois é, não, mas não tem como. Jesus não interpretou o jeito alegoricamente. Quando ele fala de Adão, quando Paulo faz o paralelo com o primeiro Adão, fala que Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão não é o segundo Adão, Jesus não é alegórico, porque o primeiro seria. Mas o Jesus é o segundo Adão depois ou antes de ressuscitado? Essa pergunta não faz muito sentido. Não entendi a pergunta. Jesus é o segundo Adão antes ou depois de ressuscitar? Quando ele vê o mundo, o corpo de Jesus era igual o de Adão depois da queda ou não? Não. Nesse sentido, não. Eu quero só saber se Jesus foi tentado, ele poderia pecar ou não? Isso não tem nada a ver com o corpo de ser físico ou não. Mas a resposta é potencialmente... Se o corpo de Jesus era igual ao meio seu. Não, ele era, com certeza. Não tem nenhum texto que fale que Jesus tinha um corpo diferente dos outros. Ele podia sofrer as mesmas coisas. Você acha que quando ele sofreu na cruz, você acha que quando ele sofreu na cruz, ele não sofreu fisicamente? Ele estava fantasiando a dor ali? Não, ele sofreu. É isso que eu dizer, só os textos que falam da ressurreição, que trazem um corpo diferente, qual os apóstolos e a Maria Madalena e etc. não reconheceram. Mas a gente também pode ter um corpo diferente. O corpo não deixa de ser físico por ser diferente. Esse tá entendendo. Se alguém é gordão aqui, vamos imaginar, alguém super gordão aqui, a pessoa vai ressuscitar com 200 quilos. Não vai, a pessoa pode ter um corpo diferente. Não significa que vai deixar de ser físico. Mas é o seguinte, eu vejo, para mim, eu vejo que Jesus veio no nosso corpo normal, realmente, morre, ressuscita, e nessa ressurreição o corpo dele eu vejo mais como uma natureza celestial, como um corpo angelical, um anjo, como se um anjo atravessa a parede, se materializa, para mostrar ali de realmente uma forma que tinha para provar que era ele, porque estava diferente. Não precisaria, se fosse o mesmo corpo, ele não precisaria nem fazer esse esforço de mostrar. O versículo diz que ele atravessou a parede. Pode me citar, por favor? Não, é questão de entrar em portas fechadas. Eles estavam trancados na casa. Não, mas não disse que atravessou a parede. Não diz, mas... Eu já fiz uma análise desse versículo. O que o versículo está querendo dizer é que a mesma porta trancada, Jesus conseguiu ir lá e abrir. É só isso. Não disse que ele atravessou a parede. Não diz eu não sabia que ele tinha a chave micha, não. Jesus tem a chave de Davi, meu amigo. Você acha que não consegue abrir uma porta física? Eu concordo com você. Mas olha, 8 segundos. Mas olha, foi um prazer, cara. Sou teu fã. Sou teu fã.